eu posso adorar a Deus corretamente? Esse é o nosso tema. Desde o Antigo Testamento, o adorar a Deus tem regras. Significa que essas regras é que permitem nós nos aproximar de Deus e conhecer aquilo que está por detrás da grandeza de Deus. Quando eu cumpro as regras estipuladas para adorar a Deus, automaticamente o que é dado aos filhos de Deus, que eu adoro o Espírito em verdade, também segue a minha vida. Vamos abrir, por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos roguemos e exortemos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Paulo se levantou em favor dos irmãos e disse para eles: rogo-vos, pois, irmãos, assim como aprendeste e recebeste de nós, como convém andar no Senhor, assim andai. Significa que há uma determinada maneira para andar no Senhor. Andar em Jesus Cristo não é só andar por andar. Adorar a Deus não é só adorar por adorar. Tem regras para adorar a Deus e receber a eficácia dessa adoração. Precisamos conhecer as regras para adorar a Deus. Muitos de nós pensamos que adorar a Deus é só chegar na presença de Deus e começar a gritar à toa, sair e fazer outras coisas. Muitos de nós pensamos que adorar a Deus é simplesmente cantar. Adorar a Deus é mais do que você imagina. No Antigo Testamento a Bíblia retrata que quando o povo pecava contra Deus ou quis adorar a Deus, tinha uma série de sacrifícios que era para fazer. Existia 5 tipos de sacrifício para se fazer. E esses mesmos sacrifícios tinham que obedecer uma regra para que Deus aceitasse esse sacrifício. Cada sacrifício só era aceito quando era bem feito. Se você não fazer bem um sacrifício, você acaba por morrer. E esse mesmo sacrifício, o primeiro ponto que tinha caracterizado esse sacrifício era um sacrifício imaculado. Quando é que se diz imaculado? Imaculado é algo completamente inocentado, algo limpo, algo sem defeito. Aleluia. Levíticos no capítulo 22, do versículo 17 até o 24, please. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize: qualquer da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como oferta voluntária, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito. Espera, a Bíblia fala que para que o sacrifício seja aceitável, tem que oferecer um macho sem defeito. É isso? Ok, pode falar. Porém, todo que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Porque não será aceito a vosso favor. Ok. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, o gado ou rebanho, o animal tem que ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. Ok. Aleluia. Para que o animal no Antigo Testamento fosse aceito em nosso favor, ele não tinha que ter defeito. Mas como é possível hoje em dia? O que é que isso tem a ver conosco hoje em dia, visto que isso é no Antigo Testamento? No Novo Testamento, a Bíblia fala que Jesus veio como um cordeiro e morreu por mim e por você. Jesus morrendo por mim e por você, ele foi um Jesus que não teve defeito, não cometeu nenhum erro para que fosse aceito diante de Deus. Por isso a Bíblia fala que Jesus não pecou em nenhum momento. Para que Deus nos aceitasse, Jesus tinha que vir como um cordeiro e morrer naquela cruz. Mas a nossa vida não deixou de ser um sacrifício. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício diante de Deus. Como adorar a Deus corretamente? Se a nossa vida é um sacrifício, claramente que tem alguma regra para que se torne um sacrifício. Se a nossa vida é um sacrifício, assim como no Antigo Testamento, precisamos obedecer às regras do sacrifício para nós encontrar o resultado que nós queremos. Como eu devo adorar corretamente a Deus? Começando pelo tipo de sacrifício que Paulo está nos falar, para apresentar nossa vida como um sacrifício diante de Deus. E quais são essas regras para o sacrifício? Primeira coisa que você tem que saber: no Antigo Testamento todo sacrifício tinha um cheiro suave que subia diante do Senhor. Quando queimavam um boi ou cabrito ou a ovelha,
em favor de uma pessoa, saía um cheiro que subia diante do céu. Esse cheiro chamava-se cheiro suave e agradável ao Senhor. Aleluia. E a tua vida, quando você apresenta ela como um sacrifício, ela tende a libertar um cheiro suave, um cheiro perfumado diante de Deus. É por essa razão que Davi foi chamado como homem segundo o coração de Deus, porque ele viveu como um sacrifício e foi um cheiro suave diante de Deus. No Antigo Testamento tinha regras, no Novo Testamento também tem regra para mim ser um sacrifício vivo. Quando a tua vida é apresentada como um sacrifício diante de Deus, algumas coisas a se obedecer para que esse sacrifício tenha efeito, para que esse sacrifício seja aceito diante de Deus. Aleluia. Como é que está a tua vida? Quais são as regras que você segue quando você adora a Deus? Quando você adora a Deus sem seguir essas regras, esses passos, é perca de tempo, porque não é um sacrifício aceito. A Bíblia que bem você sabes que Deus não ouve a pecadores. No sentido de quê? De pessoas que não se arrependem verdadeiramente. Então quais são as coisas, os passos e as regras que podem permitir que a minha vida como um sacrifício seja aceito diante de Deus? A primeira coisa, o primeiro passo a se seguir para que a tua vida seja aceita como um sacrifício diante de Deus, chama-se renúncia. Ninguém pode ser aceito diante de Deus se não começar pela renúncia. Quem deseja que Deus aceite a vida dele como um sacrifício vivo e agradável diante dele, tem que começar pela renúncia. Aleluia. Você precisa nascer de novo, e o nascer de novo chama-se renúncia, chama-se largar coisas. E vê que ninguém pode chegar diante de Deus e ser aceito como um sacrifício vivo e agradável e transmitir um cheiro suave, se não começar pelo passo da renúncia. A renúncia é o ponto que vai dar espaço para Deus se mover através da tua vida, porque dentro da renúncia você se esvazia e permite que Deus enche você dele mesmo. Você precisa renunciar para adorar a Deus corretamente. Como eu posso renunciar? Tirar tudo aquilo que me atrapalha diante de Deus. Aleluia. Se desligar de tudo que me desliga de Deus. Alguém entendeu isso? A renúncia deve começar por se desligar de tudo que te desliga de Deus. Se você quer estar ligado de Deus, deve se desligar de tudo que te desliga de Deus. Chama-se renúncia. O que te desliga de Deus, irmão? Agora começa a prestar atenção na tua vida. É difícil. Mas para um verdadeiro adorador, sabe que sacrifício tem que doer. Se a tua vida quer que seja um sacrifício, tens que largar as coisas a doer, as coisas com lágrima. Aleluia. Amém ou não amém? Alguém pode bater palma para Jesus? Tem que começar pela renúncia. Se desligar de tudo que te desliga do Senhor, se desafastar de tudo que te desafasta do Senhor. A renúncia é muito importante para quem deseja ser salvo. A renúncia é muito importante para quem deseja adorar a Deus e agradar o mesmo Deus. A Bíblia fala que precisamos apresentar nosso corpo como um sacrifício vivo diante de Deus. E a renúncia é muito importante para esse ponto. O que te desliga de Deus? Você precisa se desligar dessa coisa. Aleluia. Você precisa se desligar dessa coisa para Deus se ligar em ti. Enquanto você continuar a adorar a Deus e pensar que Deus te ouve porque você é uma pessoa normal, mas não se desliga de tudo que te desliga de Deus, esquece isso, irmão. Alguém pode abrir, por favor, Isaías capítulo 59, versículo 1 até o versículo 2. Amém. Esta mão do Senhor não está escondida. Não está escondida. Para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Espera ali. A Bíblia está a falar que a mão do Senhor, a mão de Deus, não está encolhida para que não nos possa salvar. Nem o seu ouvido está tapado para que não nos possa ouvir. Mas é o quê? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Significa que quando eu quero adorar a Deus e eu carrego comigo muitas iniquidades e pecados, carrego comigo coisas que me distanciam de Deus, não tem como Deus me ouvir. Como é que acontece o distanciamento entre o homem e Deus? A Bíblia está falando que a mão de Deus não está encolhida. A Bíblia está falando que os ouvidos de Deus não estão tapados
mas as nossas iniquidades nos fazem separação de nós e o nosso Deus. Por favor, alguém levanta, quero dar um exemplo rápido. Ele é Deus, vou dar um exemplo dele, ele é Deus. Amém. Ele é Deus. Deus fica parado num único sítio, irmão. Deus nunca se distancia de ti. É sempre o homem que se distancia de Deus. Como funciona esse distanciamento? Ele é Deus. Sempre que eu peco, eu coloco uma barreira aqui em frente que me distancia dele. Aleluia. Quando eu pecar, mas coloco mais uma aqui em frente e me distancia mais dele. Se eu pecar, mas coloco mais uma aqui em frente e me distancio dele. E quando eu perceber, estou distante de Deus. Não, Deus nunca se distanciou de mim. Deus fica sempre parado num sítio. Sempre está num único sítio. Está à espera dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas cabe a nós começar pela renúncia. Largar tudo que me distancia de Deus. Aleluia. Quando você está aqui, pecas, ele te distancia. Pecas, mas ele te distancia. Pecas, mas ele te distancia. Irmão, a cada pecado que você comete, irmão, você está a ficar cada vez mais distante de Deus. E a Bíblia fala para evitar pecar, para que não nos aconteça o pior, ou coisas piores. Aleluia. E como é que eu posso renunciar, começando a tirar tudo que me distancia de Deus? Não, já não quero mais fazer coisas que não agradam a Deus. Tira a música mundana. Não, já não quero mais ofender. Começa a tirar as ofensas. Não, já não quero mais. Não quero mais o quê? Mentir. Tira a mentira. Quando você assustar, você está próximo de Deus. Pode sentar, muito obrigado. Aleluia. Você está próximo de Deus. Deus sempre está num lugar, irmão. Você não é tão bonito, você não é tão bonita que não podes morrer um dia. Aleluia. Todos nós que estamos aqui nessa sala estamos sujeitos a morrer um dia. Mas como foi o teu nível de adoração aqui na terra diante de Deus? Será que foi uma adoração agradável diante de Deus? Ou uma adoração rejeitada diante de Deus? De lembrar que quando a Bíblia fala no livro de Levítico capítulo 22, para que tragam animais sem mácula, para que seja aceito, não falou que não devem trazer animal que não tem mácula. A Bíblia está falando que tem pessoas que também vão trazer com mácula, mas não serão aceitos. Significa que todos nós estamos aqui para adorar, mas só quem está fazendo corretamente é que será que aceito. Precisamos saber o que nós queremos diante de Deus. Esse é o primeiro passo da adoração. A adoração abre caminhos para Deus te colocar na grandeza. Deve-se começar pelo ponto da renúncia. Quando você renuncia às coisas, você está a dizer para Deus que eu estou disposto a me abençoar. Mas como assim? Não estou a entender, pai. Quando você enche um copo, aquele copo quando está cheio, está te dizer que você não pode mais me colocar água porque já estou cheio. Amém. Sempre que você tem muita coisa na tua vida, você está a dizer para Deus que eu não quero mais te adorar porque eu já tenho coisas. Amém. Mas quando você renuncia, quando você esvazia o copo está te falando, estou vazio, me encha de ti. Amém. Alguém está batendo uma mão. Quando você começa a largar tudo que te distancia de Deus, irmão, você vai dizer para Deus, me encha de ti, porque eu estou disponível. Você vai dizer para Deus, a minha vida é o teu lugar. A minha vida é o teu lugar. Senhor, é o teu templo. Encha-me da tua presença, estou disponível. Mas pai, eu já pequei muito, não importa o nível de pecado que você já cometeu. Se você ainda tem a capacidade de se arrepender, é uma nova história. Pai, eu já falei muito. Eu já errei muito. Eu faço isso e aquilo. Deus não quer saber do que você fazes. Deus quer saber do que você vai fazer daqui em diante. Deus não quer saber de quantos pecados você já cometeu. Deus não é como os homens. Os homens, sabe o que acontece? O homem, você pode lhe fazer 99 coisas boas, irmão. Assim que você errar uma coisa, vai esquecer todas as 99. Por isso nós não precisamos nos importar com quem nos fala mal. Desde que Deus nos fala bem. Desde que Deus se importa com a nossa adoração verdadeira. Amen. A Bíblia fala que chegou o tempo. E o tempo é esse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amen. E esses que Deus procura. Não importa qual é a tua idade. Se você é criança, adolescente, jovem, adulto, não importa qual é a tua idade. Amen. Você pode adorar Deus e receber alguma coisa da parte de Deus. Aleluia. É o que está te fazer se distanciar de Deus? É o que está te fazer ficar distante de Deus? Irmão, a partir de hoje renuncia a isso e você verá a mão de Deus na tua vida. Amém. Aleluia. O segundo ponto para uma adoração agradável e recebida diante de Deus,
Um sacrifício recebido diante de Deus chama-se fé. Ter fé. O sacrifício Deus só recebia e só agradava a Deus quando era feito de bom coração. Hoje em dia o teu sacrifício só tem valor quando você faz com fé. A Bíblia fala no livro de Hebreus capítulo 11 versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode sacrificar a tua vida, mas se você não acredita, irmão, acabou, não vale para nada. Fé é o segundo ponto para adorar a Deus e ser aceito diante dele. Se você quer ver a mão de Deus, irmão, você tem que ter fé. Queres adorar a Deus corretamente, não faz por ilusão. Faz porque você acredita naquele que você adora. Não vai na igreja porque você acha que é só ir na igreja, não. Aleluia. Você tem que ir porque você sabe do teu compromisso com Deus. Por que muita gente não consegue seguir Cristo? Por causa do medo. Significa que quem tem medo não tem fé, quem tem fé não tem medo. Fé chama-se ausência de medo. Quando eu acredito que vai acontecer, irmão, eu não tenho medo de viver. Quem tem fé, irmão, agrada a Deus a ponto de Deus fazer a graça dele se manifestar de uma forma diferente. Fé é o que você precisa para ser abençoado. Fé é o que você precisa para Deus receber o teu sacrifício. Primeira coisa, se você renunciar às coisas e entregar a tua vida e tiveres fé no que você tiver a fazer, irmão, não tem como você não ver o resultado da parte de Deus. Amém. Não tem como você não encontrar o resultado que você precisa. Aleluia. A fé é o segundo passo para quem deseja herdar a salvação. A fé é o segundo ponto para quem deseja herdar a graça de Deus na tua vida. Você precisa de fé para mexer com o trono de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que você agradar a Deus, irmão, alguma coisa boa vai te seguir. Não tenha medo de largar coisas por causa de Cristo. Não tenha medo das pessoas te falarem mal por causa de quem? De Cristo. Não tenha medo de... Não. Quem tem fé não tem medo. Enfrenta as dificuldades. Enfrenta o preço de adorar a Deus. Essa é a segunda regra para a tua vida. Servir como um sacrifício que Deus recebe e agrada a Ele. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 13. Please. Conforme diz a Escritura. Sim. Todo que nele crê jamais será Todo que nele crê jamais será decepcionado. que? Decepcionado. Chama-se fé. Se eu acreditar que Deus é capaz de fazer isso e muito mais do que eu peço, nunca serei envergonhado. Se eu acreditar que o meu Deus, que eu busco, depois de renunciar, irmão, eu acreditar que o meu Deus é capaz de me dar muito mais do que eu renunciei, nunca serei envergonhado, nunca serei decepcionado. É importante carregar fé para uma boa adoração diante de Deus. O que é fé? Fé não é simplesmente falar eu acredito, é viver mesmo vendo as coisas a darem errado. É acreditar não só com palavras, mas com atitudes. Mostrar a atitude de que você acredita. Aleluia. É acreditar que Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Precisamos crer que o nosso Deus é capaz de fazer muito mais do que imaginamos. O teu Deus, quando você precisa adorar a Deus, irmão, não pensa que Deus é nosso, não. Você tem que pensar que Deus é só teu. Quando você pensa que Deus é só teu, você faz tudo para adoçar o teu relacionamento com Deus. Adoração a Deus é muito mais do que você pensa que é. E na igreja todos os dias, isso não se chama adoração a Deus. Isso se chama cumprir calendário. Adoração a Deus é mais do que você imaginas. É mais do que você pensas. Adoração a Deus é dar tudo e dar-te como tudo diante de Deus. Aleluia. O terceiro ponto para uma adoração correta diante de Deus chama-se santidade. A Bíblia fala, sem santidade ninguém verá quem? A Deus. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, sem santidade ninguém verá a Deus. Significa que se eu não tiver santidade, por mais que eu tenha fé, se eu não tiver santidade, para nada serve. Por mais que eu acredite, se eu não tiver santidade na minha maneira de se proceder, de fazer as coisas, para nada quê? Para nada serve. Tem que procurar ser santo em toda a tua maneira de viver. Tem que procurar ser santo em toda a tua maneira de andar, de falar, de fazer as coisas.
Vamos abrir, por favor, 1 Pedro capítulo 1, 13 a 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai que? Inteiramente na graça, ok? Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ok? Como filhos da obediência, não vos almoveis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Espera ali. Pelo contrário, em vez de vocês se conformarem com as paixões que vocês tinham na vossa ignorância, pelo contrário, assim como Deus é santo, sede santo também. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Significa que um dos melhores e maiores métodos para mim se aproximar de Deus chama-se que? Santidade. Se eu quiser ver a mão de Deus, se eu quiser ver a manifestação de Deus na minha vida, o princípio principal chama-se que? Santidade. Porque está escrito, sede santo como eu sou santo. Amém. Como andar em santidade? Distanciando-se de tudo aquilo que te torna impuro. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 6. Se os teus olhos forem santos, o corpo também é santo. Se os teus olhos são iluminados, o teu corpo também é iluminado. Se os teus olhos são separados, o teu corpo também é separado. Significa que para mim obter a santidade, deve começar pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu faço. Como eu devo me distanciar do pecado? E o que eu devo fazer contra o pecado? Primeira coisa, reconhecer, depois confessar, depois abandonar. Aleluia. Para mim ser livre do pecado, deve começar primeiro por reconhecer o pecado. Como é que eu posso reconhecer o pecado? Olhar e perceber que realmente isso é mal. Sabe, vou te fazer entender uma coisa. Nem tudo que é mal você pensa que é mal. Nem tudo que te faz mal você pensa que te faz mal. Aleluia. Mas um dia você vê as consequências. Por isso que eu preciso primeiro reconhecer. Amém ou não amém? Eu preciso primeiramente reconhecer que o que eu faço é pecado. Reconhecer que o que eu faço é que? Errado. Que o que eu faço é crime diante de Deus. Depois disso eu preciso confessar diante de Deus: Senhor, verdadeiramente eu sou um homem pecador. Verdadeiramente eu sou uma mulher pecadora. Verdadeiramente eu sou um homem falho. Verdadeiramente eu sou um homem que não sabe andar conforme a tua vontade. Verdadeiramente eu sou um homem que finge te adorar, mas não te adora. Verdadeiramente eu sou um homem que não tem fé, Jesus. Verdadeiramente eu sou um homem que ando no pecado. Não sei fazer conforme convém a ti. Mas Senhor, hoje eu estou aqui para confessar. E o último passo, também estou aqui para abandonar e começar uma nova história. Aleluia. A Bíblia fala no livro de Isaías capítulo 43: eu é que te perdoo, e por amor de mim mesmo dos teus pecados já não me lembro. Significa que quando você confessas, ou seja, reconheces, confessas e abandonas, Deus te perdoa e nunca mais se lembra dos teus pecados. Você se torna uma nova criatura. Amém. E você passa a adorar a Deus corretamente. Amém. Aleluia. Amém. Você passa a adorar a Deus corretamente, irmão. Toda adoração correta gera frutos. Quer seja para a tua família, quer seja para a tua casa, quer seja para a tua vida, quer seja para os teus estudos, qualquer área gera frutos. Você tem que começar a adorar a Deus corretamente para ver o resultado da adoração verdadeira. Para ver o resultado do poder do Altíssimo. Se você fazer isso que eu estou a te falar hoje, irmão, você não tem como não sair bem nos teus caminhos. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência e é Oshua.